ser especial? Eu sei, professor. O que faz a Vila Mariana ser especial, assim como outros, como ele falou, como Ipiranga, como a Moca, como tudo isso, ter tudo perto. Tá? Ser próximo do centro, ser próximo de metrô, ser próximo de padaria, farmácia, mercado, bons restaurantes, hospitais, escolas, é isso. Hoje é isso. Sem saudosismo, é isso. É isso que as pessoas procuram. Fala pessoal, beleza? Sou engenheiro civil, Renato Pipec, e hoje eu queria reagir a um vídeo do Edson Castro. Vocês devem conhecer, é um youtuber famoso aí nas redes, tá? E tem uma história engraçada. Quando eu estava cursando engenharia, por um breve período, eu pensei em ser jornalista. Então eu tranquei a faculdade de engenharia, tá? E fui cursar jornalismo. E fiz um curso de comunicação social, na época no bairro da Lapa, em São Paulo, né? E na época eu conheci o Edson. E aí ele também cursava esse curso junto comigo, e tudo bem, conversamos, não mantivemos contato, né? Até que esses dias eu tô assistindo YouTube, chega para mim um vídeo recomendado dele, falando sobre a verticalização na Vila Mariana. Eu achei muito interessante, e eu acho que a gente pode dar um toque técnico nisso, né? Acho que a gente pode dar algumas explicações técnicas. Então eu entrei em contato com ele, perguntando se eu podia fazer esse react, ele falou que sem problema nenhum. Então, antes de tudo, eu queria agradecer ao Edson, tá? E falar para todo mundo ir lá seguir o canal dele e assistir também o vídeo original, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Se torne membro do clube do canal no Edson Castro Oficial e tenha acesso a conteúdo exclusivo, entrevistas exclusivas que a gente faz com convidados, cortes exclusivos e tudo isso por R$5, menos do que uma coquinha gelada. Além de conteúdo exclusivo, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse no YouTube. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Quero comentar aqui uma matéria do UOL sobre a Vila Mariana, bairro do Luca, que é o meu filmmaker, o biscoitado, que ele mora lá, conheço a Vila Mariana muito por causa do Luca. Na verdade, conheci antes do Luca, né? O Luca não é tão especial assim. Mentira, Luca, te amo, amigo. Saudades. Mas eu conheço a Vila Mariana porque já estudei lá, fiz alguns cursos na Belas Artes. Tive amigos que estudaram na Belas Artes, tive amigos que estudaram na SPM, tive amigos que moraram na Vila Mariana. Então conheço a Vila Mariana de outros carnavais, de outras fantasias. E a Vila Mariana mudou, e mudou muito. Muito, 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 muito. No sentido de que a Vila Mariana não é mais o que foi um dia, assim como outros bairros de São Paulo passam pelo mesmo processo, assim como Perdizes, assim como a Moca, assim como Ipiranga, e a Vila Mariana tá passando pelo efeito, ou negocia, ou fica ilhado, o efeito Dubai da Vila Mariana. Bom, acho que para começar o vídeo a gente pode falar que nenhum bairro é como era, né? São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é uma grande metrópole que ela está sempre em desenvolvimento, está sempre em crescimento, pro lado bom e pro lado ruim, né? Mas vamos ver qual que é o problema, vamos ver o que está acontecendo, se o negócio fica ilhado, para a gente tentar entender os dois lados da moeda, tá? Vamos entender um pouquinho do que é isso daqui? Quem mora décadas em casas na Vila Mariana se diz cansado de sofrer assédios para vender seus imóveis. A construção de grandes e luxuosos empreendimentos leva moradores a compararem bairro com Dubai. Contra a verticalização, eles colocam placas na fachada de casas, negando a venda. Quando minha mãe faleceu, um corretor veio me dar pêsames e logo em seguida pediu para comprar a casa. Na Praça do Touro Washington, pelo menos 16 casas foram ao chão, segundo moradores. As pessoas estão sossegadas nas suas casas e de repente a campanha não para de tocar. Uma casa que eles não querem vender. Você realmente tem um conflito legítimo. E aqui a matéria, né? Ou negocia ou fica ilhado. A adoção de placas na casa é um movimento que surgiu com a criação de chega de prédios. Lá os moradores se mobilizam para sensibilizar outras pessoas contra a verticalização. O recado é claro, eles se dizem cansados do assédio em nome de construtoras e incorporadoras para vender suas propriedades, muitas delas adquiridas décadas atrás. Quando minha mãe faleceu, da janela de casa mesmo, que os moradores veem espaços que carregam memórias afetivas darem lugar a grandes empreendimentos. Um movimento que os moradores chamam de dubalização. Nos arredores da praça, em referência aos arranha-céus luxuosos, né, do Oriente Médio. Nos arredores da Praça do Touro Washington Pelúcio, pelo menos 21 casas foram para o chão para dar espaço para pelo menos 3 torres do projeto Cirela, nome The Palace. As fileiras em todos os processos seguem as leis, terceiros, tá. Já a prefeitura diz que a revisão da lei de solo segue diretrizes, estabelece prioridades para maior densamento de áreas localizadas em torno da estação de transporte. Acho que uma coisa importante para dizer é, qualquer empreendimento, tá, principalmente numa cidade como São Paulo, ele vai ter projeto aprovado, tá? Ou seja, ele na teoria vai seguir toda a legislação, tá? Em especial o PDE, o Plano Diretor de 2014, tá? O zoneamento de 16 e o Código de Obras de 17, tá? Minimamente é isso que ele vai seguir, tá?
E todas essas leis têm as suas motivações, né? Ela tem no texto da lei o que elas pretendem com a lei, né? O que o poder público pretende atingir com a lei, tá? E todas elas foram alvo de audiências públicas, tá? Todas elas foram alvo de audiências públicas e de discussão junto à população, tá? Então toda a população pôde colocar a sua visão nela para votação, tá? Para barrar algum texto, para adicionar alguma parte do texto, tá? Então entende-se, tá, que aquilo que foi aprovado é, na teoria, o melhor para a cidade, tá? Vamos continuar vendo aí para a gente entender onde que está o desarranjo. Transporte. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá vendo? A prefeitura diz que a revisão da lei de uso de solo segue diretrizes que se estabelecem como prioritárias para o maior adensamento de áreas localizadas em torno de estações de transporte público. Adensamento de áreas localizadas em torno de transporte público. Bom, vamos lá. Adensamento de área localizada no entorno de transporte público, tá? Vamos entender o porquê disso, tá? Uma metrópole como São Paulo tem o transporte muito dificultado, tá? Você tem muito trânsito, você tem congestionamento, às vezes a pessoa mora num bairro e trabalha muito longe, que normalmente acontece, você não costuma ter áreas industriais, comerciais, residenciais, tudo muito próximo, tá? Então, o trabalho é muito longe da moradia, o lazer é muito longe da moradia, tá? E a gente tem uma linha metroviária, principalmente, tá? A gente pode estar falando também, o PDL também quer adensar próximo a corredores de ônibus, a terminais de ônibus, estações da CPTM, mas principalmente falando do metrô, tá? Uma rede muito pequena, ainda muito pequena. E a gente sabe que é muito difícil fazer essa expansão, né? Pela quantidade de rios que a gente tem cruzando São Paulo, tá? 2, pelo relevo da cidade de São Paulo, e 3, pela morosidade, como funciona, infelizmente, toda a obra de infraestrutura no nosso país, tá? Então, o intuito da lei qual que é? Onde nós já temos essa infraestrutura, vamos adensar, para que as pessoas morem lá e que elas possam utilizar essa infraestrutura, tá? Eu até estou aqui com a cartilinha do plano diretor, eu queria ler para vocês. Aqui, ó. Mobilidade urbana. Eles indicam que um ônibus ele equivale a 30 automóveis que você tira da circulação, tá? Mas não era nem isso que eu queria falar para vocês. Talvez eu corte o vídeo aqui. Aqui, ó. Intuito: orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público. Para reduzir a necessidade de grandes deslocamentos diários e aproximar emprego e moradia, o plano diretor organiza a ocupação da cidade através dos eixos de estruturação de transformação urbana, otimizando o aproveitamento do solo nas áreas próximas à rede de transporte coletivo de média e alta capacidade, metrô, trem e corredores de ônibus. Esses instrumentos foram criados para vincular o adensamento habitacional e construtivo ao longo desses eixos de qualificação, tá? A qualificação e ampliação dos espaços públicos e da oferta de serviços e equipamentos urbanos e sociais, de modo a fazer São Paulo uma cidade mais humana, tá? Bom, quem tiver interesse, gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Lá você vai encontrar todos os textos das leis, tá? Mas a ideia qual que é? Já que é muito difícil você ampliar a infraestrutura, tá? Você acessar áreas mais longínquas, você vai concentrar a população onde você já tem essa infraestrutura, tá? Com isso, você reduz a vulnerabilidade urbana também, tá? Porque quando você começa a espalhar a cidade, tá? Você começa a ter, falta de transporte, mas aí você também vai ter falta de saneamento básico, falta de água,
encanada, iluminação pública, pavimentação asfáltica, escolas, UBSs, todo o aparato público, tá? Enquanto quando você adensa uma área que ela já tem toda a infraestrutura, tá? Você pode até precisar fazer um upgrade nessa infraestrutura, tá? Mas essa infraestrutura existe, tá? Vamos continuar dando uma olhadinha. É à toa que a gente tem visto cada vez mais estações de metrô crescendo por aí, tá? Porque a especulação imobiliária... Mais ou menos. Você vê as áreas onde já existe a estação de metrô crescendo, tá? Infelizmente, a gente não vê estações de metrô surgindo por aí, né? A gente pode ter o exemplo da linha 6 laranja mesmo. Vai passar pela Brasilândia, se eu não me engano, ela pega diversas universidades também, né? Faz conexão com outras linhas. Há quanto tempo se fala dela? Ela está em construção há quanto tempo? Tá? Tivemos paralisações de obras, retomadas de obras, problemas com o Tribunal de Contas de União, salvo engano. Então, é muito difícil você criar a estrutura necessária para a cidade crescer horizontalmente. Tá? Então, qual que é a ideia? Você crescer a cidade verticalmente, onde você já tem isso. Junto com a linha do metrô, aqui em São Paulo, tá? Os condomínios ocuparão 2 endereços do quarteirão. Mesmo ligando a venda, a Meico revela que relato que continuou recebendo visitas indesejadas. As incubadoras enviavam vários representantes, dizendo que os vizinhos já tinham assinado, que nós ficaríamos encurralados no meio dos prédios. Isso aqui é uma ameaça real. Ela lembra ainda que outro corretor fez proposta e apareceu 10 vezes na casa dela, e uma das visitas levou um contrato, mesmo ela não concordando em vender. Agora a Meico teme que a demolição da casa do vizinho, que vendeu o imóvel dela, afeta a sua, já que são germinadas. Ela ainda lida diariamente com o barulho da demolição, construção, aumento do trânsito e poluição. Essa parte do assédio na compra realmente é muito complicado, tá? São maus profissionais, tá? Basicamente isso, são maus profissionais, tá? Não é essa maneira que se faz prospecção de terrenos, prospecção de áreas para construção, infelizmente, tá? Mas tem maus profissionais que fazem isso e eu acredito que eles deveriam ser denunciados ao CRES, por exemplo, tá? Mas lidar com barulho de demolição, construção, aumento no trânsito, poluição, são coisas passageiras durante uma obra. Tá? Infelizmente, tá, nas minhas obras, a gente tenta mitigar isso ao máximo, mas acontece. Tá? Vai ter demolição, vai ter barulho, vai ter caminhões com entrega de material, poluição, mas isso só se proibir a construção civil. Seria a única saída para isso não acontecer. Tá? Isso são ossos do ofício. Tá? Você vai ter. Você tem que tentar minimizar, você tem que ter um plano, você tem que ter a conversa com o vizinho, você tem que ter um estudo de impacto da vizinhança durante a obra. Tá? Mas eu tenho certeza que as grandes construtoras fazem isso. Se eu sou Renato Pipek, tá? Não tenho uma grande estrutura de uma Cirela da vida, faço, tá? As grandes construtoras também fazem, tá? Mas infelizmente alguns incômodos são inevitáveis. Cara, deixa eu anotar tudo aqui, que tem muita coisa pra falar sobre isso. Estrangulamento de miolos. A professora que mora há 30 anos na região descobriu um incômodo que sentia na área individual. Quando o plano diretor passou por revisão, o zonamento da região, que era zona mista, passou a ser classificada como zona eixo de estruturação da transformação urbana. Vamos lá. Zoneamento, tá? Legislação de 2016, tá? Uma zona mista é basicamente 90% de São Paulo. É uma zona onde pode-se ter comércio, pode-se ter indústrias de pequeníssimo porte, fabricação de biscoitos, algumas coisas desse tipo, tá? E residências. É uma zona mista. A zona de AZEU, né, a zona de estruturação e transformação urbana, ela nada mais é do que uma zona mista com alguns incentivos para o adensamento. Que incentivos são esses? Você tem um coeficiente de aproveitamento máximo um pouco maior, tá? Ou seja, você pode construir mais vezes a área do terreno pagando multa onerosa. O que é isso? Pagar pelo direito de construir acima de uma vez a área do terreno. Tá? Você paga mais e você pode construir mais. Esse dinheiro vai para o Fundurb. O que é o Fundurb? É o Fundo
de urbanização da cidade, vamos dizer assim. Talvez tenha um nome mais específico de cabeça, eu não lembro, tá? Mas esse fundo, ele é para aumentar tanto a oferta de moradia quanto a infraestrutura dos locais, tá? Então isso faz sentido, tá? Você vai adensar um local, você tem que melhorar essa infraestrutura, tá? E a outra coisa que a ZEU te dá é, em alguns casos, a possibilidade de suprimir o recuo de frente, tá? Para você poder aproveitar melhor essa faixa, que normalmente 5 metros do terreno, tá? Por quê? Porque desincentiva-se na zona de estruturação, tá, o uso de veículos. Tá? Você só tem como não computável uma vaga, tá, para imóveis até 70 metros quadrados de área da unidade. Tá? Você só tem uma vaga. O resto você pode colocar, mas você vai pagar como se fosse uma área de apartamento por isso. Tá? E além disso, você tem além disso, você tem as fachadas ativas. Tá? O que são as fachadas ativas? Tá? As fachadas ativas são um instrumento que constam desde o plano diretor, tá? Que é para você tornar o térreo dos apartamentos, das torres de apartamento, tá? Das torres de comerciais, independente do que for, algo acessível ao público externo. Tá? Então você vai ter lojas, centros de convivência, praças. Você vai transformar aquele térreo em parte do coletivo. Tá? Com isso você vai diminuir a questão da insegurança. Tá? Você vai ter lojas às vezes funcionando até um pouco mais tarde, com câmeras com monitoramento, com movimento de pessoas. Tá? Então você vai deixar esses bairros mais seguros. Tá? E, além disso, as zonas de eixo, tá? Elas te obrigam a fazer uma doação de uma parte do seu terreno para ter uma largura mínima de calçada. Tá? Ou seja, você vai melhorar a circulação de pedestres, tá? Que é a ideia do plano diretor. Onde você tem infraestrutura de transporte público, você desincentiva o carro e incentiva o pedestre. Significa que permite a construção de residência, comércio e serviço na mesma quadra, mas visando o adensamento. A mudança de paisagem sempre foi muito impactante, porque envolve uma série de coisas que acredito, desde a preservação do meio ambiente, passando pela preservação da identidade da cultura dos bairros. Isso aqui esquece. Esse papo aqui de cultura dos bairros, e esquece. E esquece que isso aqui é um papo sério, que não vai existir mais. Cultura dos bairros, tá? Infelizmente, hoje, o crescimento que São Paulo teve, tá, sendo uma das maiores cidades do mundo, é uma grande metrópole, não é uma cidade qualquer. Não dá para você esperar que você tenha bairros que sejam iguais a 50 anos atrás. Tá? Bairros calmos, tranquilos, que se você se sente no interior. Tá? Isso faz parte da natureza da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é uma cidade que todo mundo quer morar. Todo mundo quer morar. E se você não ordenar essa moradia, tá? Você não regulamentar e você não permitir, as pessoas vão se mudar de maneira irregular. Indo para onde? Para as bordas da cidade, tá? Invadindo áreas com recursos naturais, gerando problemas com o meio ambiente, tá? Então, na Zona Norte, próximo da Serra da Cantareira, Zona Sul, próximo das represas, tá? Então, tendo uma destruição do meio ambiente, fazendo loteamentos irregulares, parcelamentos irregulares, tá? Vendendo clandestinamente esses lotes, tá? Onde você não tem infraestrutura nenhuma, tá? Onde você vai ter esgoto a céu aberto, tá? Onde normalmente a água vai ser um gato, tá? Energia elétrica vai ser gato, a pessoa não vai ter acesso à rede de gás, a pessoa não vai ter acesso à iluminação pública, a pessoa não vai ter acesso a guias sarjetas, a pessoa não vai ter acesso à pavimentação, tá? Só que a demanda vai começar a existir. E uma hora a prefeitura vai ser obrigada a implementar tudo isso lá, tá? Então, o que você fez? Você criou mais vulnerabilidade urbana na cidade, tá? A gente tem no plano as macrozonas de redução da vulnerabilidade urbana, tá? Onde isso já aconteceu, tá? A prefeitura, pelo menos no plano, tenta trabalhar para que isso seja resolvido, tá?
Então você tem outros incentivos que eu acho que não cabem nesse vídeo. Tá? Outros incentivos para a iniciativa privada também, tá? Empreender nesses locais e reduzir a vulnerabilidade urbana. Mas a ideia é você deixar de criar novos locais de vulnerabilidade urbana. Tá? Então é muito mais fácil, é muito mais eficiente você ampliar algo que existe do que você começar a espalhar mais infraestrutura para tudo que é canto. Tá? Esse cara aqui, se ele for morar numa área central, num imóvel pequeno, tá? Ele em pouco tempo está no trabalho. Ele pegou o metrô, 3, 4, 5 estações, ele está no trabalho dele. Tá? Ele vai morar lá depois da Cantídio Sampaio, na área de preservação, que está cheio de bairro que foi parcelamento irregular. Tá? Para ele trabalhar em Pinheiros, vai levar 2, 3 horas de trabalho, de trajeto. Né? Então, tem uma motivação de você querer, de novo, adensar onde você já tem estrutura. Tá? Lógico, eu também me incomodo com os bairros perderem as características. Né? Isso não é gostoso. É gostoso você morar num lugar que lembra uma cidade interior. Tá? Mas qual que foi a minha solução? Eu me mudei para uma cidade interior. Tá? Não dá para você esperar que uma metrópole como São Paulo ela se comporte como uma cidade interior em miolos. Tá? Isso não é nem justo. Tá? Você tem tantas pessoas querendo morar nessa cidade para estar próximo de mercado, padaria, o sushi que abre 3 horas da manhã. Todo mundo fala, né? Você quer comer sushi 3 horas da manhã só em São Paulo. Beleza. Tá? Todo mundo quer isso. Quem está indo para São Paulo está procurando isso. Tá? Então não é nem justo você falar, caramba, você vai morar lá nas bordas da cidade, né, porque esse meio aqui não pode adensar. Não, são áreas centrais, com toda a infraestrutura urbana, tá? E que tem tudo para serem adensadas. Elas vão perder um pouco das características? Vão, infelizmente. Tá? Pode-se preservar aquilo que tem maior valor histórico? Com certeza. Tá? Mas a cidade precisa crescer. Né? Nós já tivemos planos diretores antigos, zoneamentos antigos, legislações antigas que falavam São Paulo não pode crescer. O que aconteceu? A favelização absurda de São Paulo, tá? Invasão de áreas de preservação ambiental, nas represas, na serra, em tudo que é lugar. Tá? Então, São Paulo precisa crescer e de forma ordenada. Vamos continuar. Enfim, cara, é uma matéria aqui bem grande, bem completa, que fala muito sobre o que tá rolando na Vila Mariana, mas isso aqui tá rolando tanto em Perdizes, Ipiranga, Moca, todos os outros bairros que crescem em São Paulo, que não vão mais existir bairros em São Paulo. Assim, ou os bairros vão cada vez mais morrer. Esqueçam o conceito de bairros em uma cidade como São Paulo. Perfeito, é o que eu falei. Por quê? O que acontece com a Vila Mariana? A Vila Mariana, ela chama atenção porque era um bairro muito arborizado, cheio de árvores, com casas antigas, um clima de bairro muito grande, pessoas andando na rua, um clima muito civilizado, próximo a locais de comércio, próximo da Avenida Paulista. Então você tinha uma região muito legal de você morar, onde você tinha algumas empresas próximas, mas mesmo assim você tinha um clima de bairro. Então era uma região muito amistosa. Isso faz com que ela se torne um lugar legal de você morar. Fala assim, pô, uma Vila Mariana é muito legal de você morar. Você vai morar num bairro gostosinho, arborizado, com gente bonita, com gente legal, com clima gostoso de bom dia, com uns restaurantezinhos, com coisas acontecendo. E isso é uma coisa que atrai pessoas pros lugares. E as pessoas resolvem começar a se mudar pros lugares. Só que aí também as imobiliárias começam a entender que, opa, temos uma oportunidade. Vila Mariana está em hype. Vila Mariana é um bairro legal. Vila Mariana começa a aparecer nos bairros mais visitados, mais requisitados. Então o que a gente precisa fazer? Vamos começar a subir prédios na Vila Mariana. Então o que as imobiliárias começam a fazer? Começam a destruir as casas da Vila Mariana. Então ela começa a mudar ali a topografia, né? Mas começa a mudar o cenário daquele bairro. Então aquelas casinhas, aqueles sobradinhos, aquelas ruas do jeito que eram, já não existem mais. Porque ela começa a demolir as casas. E onde haviam 4, 5 casas, agora existe uma torre de 10, 15 andares. Antes, onde havia uma rua tranquila, de velhinhos, de senhores ou de famílias, onde crianças jogavam bola na rua, hoje tem 6, 7 prédios, onde saem inúmeros carros todos os dias, e aquele clima tranquilo de bairro, que fez com que aquele bairro, se fosse algo conhecido por ser algo legal, gostoso, se tornasse um bairro muito agitado. Aquela rua que antes, né, tinha calçada, você tinha um ambiente, né, de bairro, quase aquele clima de interior mesmo dentro de São Paulo, começa a perder um pouco dessa vibe, por quê? Os moradores dos prédios, eles têm uma vaga na garagem, mas eles têm 2 carros, por causa do esquema do rodízio de São Paulo, e aí eles acabam parando o carro na rua. Esse carro parado na rua atrai muito dos bandidos de São Paulo, que acabam indo roubar os carros na rua, então começa a ter toda uma movimentação. Cria-se também... Vamos lá. Não quero culpar a vítima, tá? Mas a gente tem que entender que grande parte do aparecimento de unidade
de empreendimentos com mais e mais e mais unidades, tá? É também culpa dos antigos moradores, tá? Que resolveram vender suas casas, tá? Por quê? Eu não culpo eles. Eu tenho um negócio que eu acho que pode valer 1 milhão, por que eu vou vender por 500 mil? Né? Eu posso até colocar a venda por 500 mil, só que aí eu vi que o meu vizinho tem um lote igual ao meu, uma casa igual a minha. Ele coloca a venda por 1 milhão. Ah, então eu também vou colocar por 1 milhão, se a dele vale, a minha vale. Aí a outra vale, aí a outra vale, aí a outra vale. É assim que começa a especulação imobiliária em um bairro, tá? As bolhas, tá? O aumento do preço dos lotes. E por que que isso é muito importante? Tá? O cara tem direito de ganhar mais, não tem? E a incorporadora, é lógico, ela tá vendo potencial naquele bairro. Perfeito. E ela quer aquilo. Só que ela precisa viabilizar esse empreendimento. Ninguém trabalha para não ter lucro. Tá? Isso não existe. É uma empresa, a ideia é ter lucro. Tá? Se você tem um imóvel que custa 1 milhão, tá? E você vai colocar 2 sobrados geminados, tá? Cada terreno custou 500 mil reais. Tá? Coloca aí mais 400 de construção, seu custo está em 900 mil reais. Tá? Vai ter que vender isso aí por 1,5 milhão para pagar impostos, para pagar todas as taxas para construção, mão de obra, fornecedores, registro de imóveis, tá? Às vezes, se você pegou esse dinheiro emprestado, alguns juros bancários, tá? Vai ter que vender isso por 1,5 milhão. Vai vender? Não vai. Sobradinho por 1,5 milhão. Tá? Não vai vender. Tá? Então, qual que é a solução? É diluir o custo desse lote em mais unidades. Tá? Então, o que o cara vai fazer? Tá? E a lei permite porque está próximo do transporte público. Tá? O cara vai pegar, eu vou colocar 10 unidades nesse lote de 1 milhão, só para ter números redondos. Então, cada fração me custou 100 mil e não mais 500. Tá? Aí agora, são unidades menores de 35 metros quadrados, vamos dizer assim, tá? Legal, vou gastar mais 180, 200 mil reais para construir, tá? O custo da unidade saiu 300. Tá? O cara vai colocar a venda a 500, tá? 450, e como é um bairro bom, tem toda a infraestrutura, vai vender. Se torna um produto vendável. Tá? Então não adianta a gente querer falar que simplesmente o incorporador é malvadão. Não, o incorporador é um agente de transformação urbana. Tá? Ele vai seguir o que o mercado quer, tá? O mercado consumidor, ele vai seguir o que o mercado que vende, os vendedores, os antigos moradores do bairro estão pedindo, tá? Ele, para entrar no bairro, ele precisa comprar de alguém aquele lote, tá? E o preço quem coloca é quem vende, não quem compra. Tá? E ele vai seguir a legislação, que na teoria foi aprovada com a anuência da sociedade. Tá? É uma legislação que foi discutida. Tá? Se mudou-se a realidade, tem que se fazer novas revisões. Mas enquanto ela está vigente, ela está valendo. Né? Vamos continuar. Também, bares, restaurantes, baladas ou outros tipos de ambientes para que, né, tenha um fluxo de pessoas de atendimento para essas pessoas que precisam desses serviços, né? Então você começa a ter ruas cada vez mais movimentadas, você começa a ter trânsito, você começa a ter correria, grito, esse bairro começa a ser visado, e você vai desconfigurando aquela característica daquele bairro em torno desse adensamento. E aquela identidade própria que aquele bairro tinha, ela não existe mais. Principalmente levando em consideração que as imobiliárias, a arquitetura brasileira, ela visa uma coisa só, o lucro. De qualquer estética, se vai ser bonito, se vai ser legal, se vai estar integrado, não vai. Mano, mais ou menos. É lógico que todo mundo visa o lucro. Tá? Ninguém trabalha de graça, isso não existe. Tá? Mas eu acho que tem 2 pontos muito importantes para a gente colocar. Eles não podem destruir o bairro. Tá? Por quê? Se eles destruírem o bairro, as pessoas não vão querer morar naquele bairro. O produto deles deixa de ser atrativo. Tá? Eles não podem fazer imóveis ruins. Tá? Porque não é um produto vendável, as pessoas não vão querer comprar aquele produto. Tá? Então, eles têm que fazer produtos interessantes, certo? Eles têm que manter o bairro desejável, tá? Não tô falando em momento nenhum
tá? Que os bairros não passam por transformações e que não pioram significativamente. Sim, pioram. Mas a pessoa que está indo para lá, ela não está procurando o clima de interior, ela está procurando morar numa área central, tá? Ela está procurando ter tudo perto, ter toda a infraestrutura, estar próximo do metrô. Ela está procurando não precisar ter um carro, tá? Ela está procurando poder andar de transporte a semana inteira, final de semana vai passar de Uber, tá? É isso que essa pessoa está procurando. E isso entrega, tá? Lógico, tem gente que está incomodada. Como é o meu caso, eu comecei a ficar incomodado em São Paulo e eu saí de São Paulo. Hoje eu moro no interior, tá? Mas a gente tem que entender a dinâmica de uma metrópole. E a regra que tem que seguir, porque a lei manda, vão ganhar a grana que tem que ganhar e foda-se. E vão usar o máximo possível aquele bairro, até que aquele bairro não esteja mais na moda, e irão para o próximo bairro. E depois irão para o próximo bairro. E depois irão para o próximo bairro, e consequentemente irão seguindo para o próximo bairro. Ou voltarão para um bairro que estará em alta, como é o caso que está acontecendo agora com a região da República. E a gente vai desconfigurando o bairro, e onde tivermos um bairro, ele deixa de ser um bairro. Ele deixa de ser um bairro, verdade. São Paulo é um grande aglomerado, tá? Mas é importante a gente colocar também em perspectiva, é muito mais fácil eu fazer menos unidades melhores, tá? Que eu tenho um markup maior e que eu consiga vender mais caro e ter um lucro equivalente do que eu fazer um monte de unidade com um lucrinho baixo. Isso é melhor. Todo mundo quer isso, tá? Todo mundo quer. Eu tenho menos burocracia, eu tenho menos garantia para ficar dando, serviço de pós-obra, acompanhamento é simplificado, eu preciso de menos mão de obra, eu preciso de menos engenheiros, eu preciso de menos estrutura, tá? Para fazer coisas mais caras e menos, que é o que o pessoal quer, tá? Casas, sobradões, tá? Se existisse esse mercado, as pessoas fariam. Pode ter certeza que se existisse esse mercado, as pessoas fariam, tá? As grandes construtoras fariam mansões para vender. Tá? Em uma mansão eles iam lucrar uma coisa que um prédio. Mas infelizmente não é assim. Esse não é nosso mercado, essa não é a nossa situação econômica, não é a realidade econômica do nosso país. Tá? Então, o que a gente tem hoje é uma demanda por unidades habitacionais, por pessoas que não têm condições de adquirir unidades habitacionais. Então, essas unidades habitacionais elas precisam ser o mais barata possível, tá? E elas precisam ser bem localizadas, tá? Ou seja, você não tem muita opção. O que está acontecendo é o caminho natural das coisas. Ou ele deixa de ter um pouco daquele clima, daquela vibe, daquela coisa mais histórica, gostosa, ele vai se tornando um lugar nenhum. Essa é a geografia de lugar nenhum que a gente está criando em São Paulo. Então vamos lá. O GeoPizza que ele está mostrando aí é muito legal, né? Eu vejo direto, eu já até sei o que ele vai falar aí, né? Conhecendo o perfil. Vai mostrar arquitetura tradicional, né? Casas históricas, tá? Que viraram farmácia, banco, estacionamento, ou sofreram uma reforma e ficou parecendo uma clínica dentária, tá? Mas isso também me dói, tá? Eu sou um fã da arquitetura clássica, tá? E eu sofro porque muitas vezes os meus clientes, eles não querem a arquitetura clássica, eles querem a caixa, né? Tudo bem, a casa é dele, o dinheiro é dele, tá? Mas eu gosto, tá? Só que eu vou até avançar para não ficar muito longo o vídeo, mas a explicação é simples, tá? Não tô falando que é certa, mas é simples, tá? Se você tem um imóvel, a partir do momento que ele foi tombado na cidade de São Paulo, tá? Seu patrimônio caiu pela metade. É isso. O seu imóvel não tem mais uso. Tá? Ele pode ter um uso cultural, que vai ter em 1 milhão. Se ele tiver uma grande relevância histórica, tá? Porque o tombamento, ele não é feito igual em grandes cidades europeias, em outros locais, até dentro do Brasil mesmo, tá? O nosso tombamento ele é muito complicado, tá? Às vezes você não pode mudar nem as configurações internas, tá? Atualizar uma instalação elétrica, atualizar uma instalação hidráulica, para você poder explorar comercialmente aquele imóvel. Pô, seria muito legal, um casarão antigo, você faz um belo café, um restaurante, uma sala de apresentações, né? Você
traz vida para aquilo. Ah, mas hoje você não pode. Você não pode mexer em configuração interna. Fachada eu entendo. Beleza, tem que ser preservada. Às vezes você não pode consertar calçada, tá? Porque não existe mais aquele material, né? Você não pode trocar uma fechadura. Você não pode adicionar uma fechadura extra para trazer um pouco mais de segurança. Você não pode, tá, tornar aquele imóvel útil. Tá? Então o que acontece? O tombamento basicamente condena o imóvel ao abandono. Tá? Então as pessoas, quando elas têm a mínima ideia que aquele imóvel pode ser tombado, elas vão derrubar aquilo antes de acontecer. Tá acabando com a história. Tá acabando com a história. Mas as pessoas estão se protegendo, tá, da perda de patrimônio do dia para a noite porque o imóvel foi tombado. Casarão. Vou avançar um pouco. Casarão, com árvore, virou o quê? Um estacionamento. Você tinha uma casinha, tinha 3 sobradinhos, demolidos, virou o quê? Terreno baldio. Provavelmente vai virar um prédio. Olha um casarão, maravilhoso, demolido, vai virar o quê? Provavelmente uma farmácia. Aqui, ó. Tinha aqui 2 sobradinhos, olha, 3 sobradinhos lindos aqui, ó. Na rua Frei Caneca, olha que bonitinho essas casas aqui, virou o quê? Uma farmácia, nenhuma caixa trabalhada. 2 sobradinhos, olha que bonitinho essas casinhas, de novo, vai casarão aqui, vai virar o quê? Um condomínio na Rebouças, casarão na Rebouças, vamos embora. Aqui, novamente, sobrados, bum, prédio. Olha esse casarão aqui, pô, você vê a loucura. Ninguém se espera que bem, uma coisa mais realista, mas dá pra entender um pouco que esse é o ciclo de mudança. E os bairros vão passando. Que essa questão do bairro vai dependendo de aquilo que tornava aquele bairro atraente. Começou lá, e ele atraente. E aí você vai tendo o quê? Isso é a mudança do bairro, da cultura do bairro que deixa de existir. Ah, o que é a Moca? A Moca já não existe mais. A Moca ela é um conceito. Perdizes. O que é Perdizes que o pessoal se mudou? Pô, Perdizes era o quê? Era um bairro que ficava entre grandes, você tinha um bairro entre Pé, você tinha um bairro entre Pacaembu, você tinha um bairro entre a Vila Madalena, você tinha um bairro entre Barra Funda, tem um bairro entre uma ilha, entre 4 grandes ilhas, né? Entre a do Granal, do Pacaembu, a Sumaré e a Chapa Branca. E é uma ilha de sobradinhos, com uma universidade, uma escola batista, um teatro, uma grande livraria e uma rua para 12 de serviços. Só que um bairro muito velho, com serviços muito antigos, e durante um clima muito gostoso. Você andava no bairro de Pacaembu Branca, você andava no bairro Branca. Cara, você andava no bairro Perdizes, né? Ali perto do Pacaembu Branca, você tinha esquina de árvore, eu nunca caminhava perto da Funda até a PUC, onde eu estudei. Cara, você tava no meio, às vezes, assim, um clima assim de tudo de calmo. Mesmo estando próximo ao Palmeiras, mesmo estando próximo à avenida, era um lugar de casas, era uma região de casas, né? Uma região de baixos. Era bem tranquilo, assim, somente nos horários das 4 da tarde, 3 da tarde, pô, mais próximo da noite, era um pacato, né? Hoje, o que é Perdizes? É um monte de prédio, um monte de obra, um monte de coisa subindo, um trânsito absurdo, uma rua, um bairro completamente diferente. Então as pessoas não Perdizes mais calmo. É calmo? Ou é mais calmo? Será que era mais calmo? O Ipiranga é a mesma coisa. O Ipiranga é uma cidade tão grande, que o que atraiu as pessoas do Ipiranga não será o que esperado do Ipiranga ao fim da licença do Ipiranga. E assim, eu entendo que o papo de adensamento urbano, ele é um papo muito necessário. Mas, o que a gente precisa entender é que existe também uma questão de especulação muito grande em São Paulo, e de que a gente precisa entender também é que essa movimentação, ela desconfigura os espaços urbanos. E às vezes você tá mudando para um lugar que ele não vai existir mais. O adensamento, ele reconfigura os espaços urbanos, ele não desconfigura, tá? Ele torna os espaços urbanos compatíveis com o tamanho da cidade, tá? Uma cidade grande, ela não é uma cidade espalhada. Uma cidade espalhada, ela é incontrolável, tá? Ela é uma cidade fadada a ser pobre, a ter problemas diversos de infraestrutura, tá? De saneamento, logo de saúde, tá? Ele reconfigura, tá? Para você ter uma cidade mais condensada, tá? E sendo uma cidade mais condensada, tá? Uma cidade mais controlável, tá? Você vai reparar, você vai dar manutenção em menos vias, tá? Quando teve um vendaval, caiu a energia, tá? Você não tem um ponto na Zona Leste, um na Zona Norte, um na Zona Sul, um lá no extremo de não sei onde, um não sei o quê. Não, você tem naquela região, tá? O atendimento é mais rápido. Alguém passou mal, saiu um SAMU, tá? O SAMU rapidinho tá na casa da pessoa. Então, tá? Existe um motivo para se querer adensar os bairros, tá? Existe um motivo, tá? E infelizmente a pessoa que quer ter o clima de uma cidade interior, hoje ela tem que se mudar para uma cidade interior, tá? Hoje ela não deve morar mais em São Paulo, tá? A escolha de morar em São Paulo é a escolha de morar em uma metrópole, tá? É a escolha de você morar num lugar que infelizmente é barulhento, tá? É a escolha de você lidar um pouco mais com a insegurança pública, que é um problema a nível nacional, tá? Não é certo, mas é o que acontece, tá? São escolhas, é a escolha de pegar trânsito, tá? É a escolha de você abrir mão de ter um automóvel ou de usar ele todo dia, tá? Você vai ter ele, você tem uma vaga na garagem lá, você vai usar de final de semana, você vai viajar, você vai passear com o seu carro, você não vai trabalhar. Isso são escolhas. É a escolha que quem decide morar em São Paulo em 2025 faz. A pessoa que mudou pra Moca, achando que a Moca era o bairro mais seguro de São Paulo há 5 anos atrás, como era vendido a Moca, ela não encontra mais o bairro mais seguro de São Paulo, porque não é mais o bairro mais seguro de São Paulo, como foi há muito tempo. Vou avançar um pouco. Porque você vendeu tanto isso, você especulou aquele bairro ser aquele bairro, né? O que faz uma Vila Mariana ser especial? Essa que é a grande pergunta. O que faz a Vila Mariana ser especial? Eu sei, professor. Hoje?
O que faz a Vila Mariana ser especial, assim como outros, como ele falou, como Ipiranga, como a Moca, como tudo isso, ter tudo perto. Tá? Ser próximo do centro, ser próximo de metrô, ser próximo de padaria, farmácia, mercado, bons restaurantes, hospitais, escolas, é isso. Hoje é isso. Sem saudosismo, é isso. É isso que as pessoas procuram. Por que a Vila Mariana é legal? Por que a Vila Mariana tem que outros bairros não tem? A Moca é importante. Por que o das cidades? Do jeito, a gente tira muito da identidade dos bairros, a gente tira muito da personalidade dos lugares que a gente vive. Aqui, ó. É um pouco que tem ainda do senso de identidade das pessoas, de ocuparem daquelas pessoas que estão na Vila Mariana, elas cagaram pela Vila Mariana. Elas estão importadas com o condomínio delas, o que importa é o condomínio. Elas querem entrar no condomínio, sair no condomínio, mas o bairro da Vila Mariana, a casinha que tá ali, ela quer que a casinha se foda. Foda-se a casinha, me importa com o meu condomínio. É verdade. Verdade, concordo com o Edson, tá? Mas isso não é um problema da Vila Mariana. Nos interiores de São Paulo, o Brasil inteiro, imagino eu, tô falando do que eu conheço, tá? Você tem condomínios, tá? Normalmente numa estradinha vicinal, já na borda da área rural, condomínios de alto luxo, condomínios de alto padrão, né? Que muitas vezes a pessoa nem frequenta o centro da cidade. Lá é o lugar mais lindo do mundo, né? Guias americanas, fiação enterrada, segurança particular, às vezes não é nem uma piscina, é um parque aquático dentro do condomínio, você tem segurança, você tem tudo. Você tem tudo naquele condomínio. Tá? E o lado de fora, normalmente uma estradinha que crescer mais 2, 3 condomínios, o trânsito vai ser absurdo. E aí o pessoal está preocupado com o condomínio deles. Tá? Por que foi feito lá? Tá? Porque é onde tinha uma área daquele tamanho para ser loteada. Tá? Então o que a gente precisa entender? Isso é algo do ser humano. Né? Vai, talvez uma cultura um pouco mais nossa, mas eu acho chato falar do brasileiro. Isso é algo do ser humano. Né? Ele é individualista. Primeiro eu bem, depois eu me preocupo com o resto. Não é certo, mas é assim que o pessoal pensa. Entrando no meu condomínio, meu amigo, exploda a casinha, exploda a velha da casinha, exploda a rua, que faça barulho. E o pessoal barulho. da casinha é a mesma coisa. Eu quero que a minha casa esteja boa. Só muda a proporção das coisas. Não é? Vocês andarem ali na Praça Visconde, aqui na Moca, você vai encontrar várias casinhas no meio de condomínios. Tem assim, prédios gigantescos em uma casinha, prédio gigantesco em uma casinha. Vai virar comércio para atender a demanda desses prédios. O pessoal foi ilhado. Acho que você fala assim, isso não importa. Exatamente isso, entendeu? E acho que esse aqui é o problema, é isso, né? Tipo, é o dano. A gente não pensa mais em qualidade do ar. Quando você entuxa 500 prédios numa rua, eu posso falar isso porque eu vi isso acontecer no meu bairro, né? Quando você entuxa 500 prédios numa rua, que tem uma via pra subir e uma via pra descer, irmão, aquilo vai formar trânsito. Não tem como. Hoje eu vejo trânsito em ruas aqui da Moca que nunca tiveram. Hoje a gente vê assaltos em rua da Moca que nunca tiveram. Qualidade do ar, que eu peguei um finalzinho, né? A ideia é adensar próximo de transporte público. Para quê? Para você diminuir o trânsito, porque a pessoa vai deixar o carro em casa e vai pegar o transporte público. Tá? A ideia vai melhorar a qualidade do ar, porque a pessoa vai deixar o carro em casa e vai pegar o transporte público. Tá? E a criminalidade, a gente tem a fachada ativa, tá? Que é um instrumento da legislação. Tá? É um instrumento que obriga, em certos casos, os empreendimentos a terem a fachada ativa. Tá? Essa fachada ativa, na teoria, vai trazer segurança para a população. É uma segurança indireta, porque você vai ter atividade comercial até mais tarde, você vai ter espaço de convivência, áreas iluminadas, você vai ter, muitas vezes esses condomínios têm segurança, eles vão acabar patrulhando essa área também. Tá? Então, você acaba delegando pro empreendimento parte da segurança. Tá? Essa é a ideia. Infelizmente não funciona, não. Tá? Por quê? Tá? Você vê muitas fachadas públicas, lojas no térreo de prédios de apartamentos, aluga-se, ou então simplesmente fechadas há mais de 10 anos. Tá? Por quê? Ou pede-se um aluguel muito alto, ou o condomínio não tem interesse em fazer essa locação, porque acha que vai ter barulho, vai ter bagunça, são um pouco mais elitistas, tá? Mas o instrumento existe, tá? Precisa de alguns ajustes, mas o instrumento existe. Antes, se alguém roubava alguma coisa aqui na Moca, a gente sabia quem roubou e onde roubou. Hoje você já não sabe mais. O povo vem de fora roubar. Velho. E aí a qualidade de vida que atraiu as pessoas na porta do seu condomínio. Se
A sua relação com a sua cidade termina no seu condomínio, você tá fadado a morar no Mad Max. O seu parque vai ser o shopping. A sua segurança vai ser seu porteiro. Assim, se a gente condominizar cada vez mais São Paulo e a gente não começar a entender que as cidades grandes, é isso aí, vai adensar pra lá. Pessoal, Pô, mas o problema de segurança pública, eu acho que é algo estadual, é algo federal, mas tem que ser tratado no âmbito estadual, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que ele falou alguma coisa legal pra gente comentar. não começar a entender que as cidades grandes, elas precisam ter, puta, cara, precisa ter estrutura, ela precisa ter parque, precisa ter calçada, precisa ter respiro, precisa ter precisam ter bairros que não tenham prédios. Mas não vai ter prédio. Ah, mas precisa adensar. Pô, beleza, vai adensar outro lugar. Nossa, mas é isso aí, vai adensar pra lá. Pô, mas Onde está se adensando, tá, são os eixos. O restante está muito restrito, o adensamento. Tá? Gabaritos de altura limitados, você pode ter, em 90% dos casos, CA básico igual a 1, CA máximo igual a 2, você só constrói 2 vezes a área do terreno. Tá? Então a ideia é adensar onde você tem infraestrutura urbana, principalmente de transporte. Você não pode pegar casos específicos, localidades específicas, e passar isso como se fosse regra geral. Tá? Você tem miolos de bairros preservados, previsto na lei. e aí a gente vai melhorar o transporte público pra lá. Essa que vai ser a questão. Pô, mas aqui não, aqui é um rolê histórico, aqui é um rolê que é parte da identidade da cidade. O velho, e passava um trator, pátio do colégio, Catedral da Sé. Isso é terrível, pô, mas isso aqui faz parte, mano, da história de São Paulo. Gente, se deixar, se botar na mão dessas construtoras, elas pegavam um centro velho e passavam um trator, pátio do colégio, Catedral da Sé. Mais ou menos, tá? Não é bem assim, tá? Esse regramento, ele tem que partir do poder público, tá? Porém, a gente pode ver região República, região dos Campos Elíseos, tá? Você tem o retrofit. Muitos prédios antigos abandonados são comprados pelas incorporadoras, tá? Eles são adaptados para o uso residencial, para fazer estúdios, para fazer comércio, hotel, acho que deve ter alguma coisa, mas enfim, eles são todos dados nova vida, eles são reformados, sendo respeitada a configuração deles estética, onde permitido por lei, tá? Para trazer novo uso. Então não passaria um trator em tudo, ressignificaria. O centro, ele tem que ser um centro vibrante, ele tem que ser um centro vivo. Ele não tem que ser um centro só de memórias. A gente tem que ter um balanço entre o que é histórico e o que é importante, tá? E o que as pessoas precisam. A gente vive em 2025, a gente não vive em 1950. Tá? A gente precisa ter edificações que atendam às necessidades atuais. As necessidades de moradia, as necessidades de conforto, as necessidades de instalações. Tá? Então você não precisa passar o trator em tudo. Tá? Você precisa ressignificar e adaptar essas edificações. E isso está sendo feito em grande parte do centro antigo de São Paulo. A passos menores do que o que eu gostaria, mas está sendo feito. Nossa, deve ter hoje um velho numa construtora louca pra destruir. Pô, não dá pra gente derrubar a Catedral da Sé e construir um condomínio? Deve tá louco. A gente constrói um mal. A gente dá um mal pra prefeitura. Vocês não querem malzinho? A gente constrói 5 lojas de conveniência lá embaixo. Tá louco. Os caras querem metro quadrado pra vender essa porra, velho. É o sonho dessa rapaziada. E aí eu acho, cara, eu gosto muito do Edson, mas acho que ele forçou um pouquinho a barra, né? Explodiu o Copão e construiu um prédio de espelho no lugar. Olha pra arquitetura de São Paulo, olha pra tudo. E a Vila Mariana é um exemplo disso, né? E aí esse bairro que era mega hypado, que era mega legal, que era mega bacana, daqui 5 anos, 2025, 2030, pode ser. Cara, vai ser cada vez mais sustentável morar lá. Ou vai ser tipo um bairro qualquer, né? Vai ser um bairro cheio de prédio, cheio de trânsito. É verdade. Muito menos árvore, barulho pra cacete. Vai ter uns restaurantes legal, mas o dia que deixar de ser na moda tá lá, eles vão pra outro bairro, já era, né? Uma pena. Aproveita que você chegou até aqui. Galera, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vocês concordam comigo, discordam, deixem nos comentários, né? Espero que o Edson veja esse vídeo, tá? Eu gostaria de conversar com ele, explicar o meu ponto de vista, né? Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, eu sou incorporador também, tá? Não faço grandes edifícios, tá? A maioria das minhas edificações são de pequeno porte, tá? Eu, na teoria, construo aquilo que eu gostaria de morar, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser justo com todo mundo, né? Eu acho que o mercado imobiliário tem que ter o direito de existir, tá? Sendo bem regrado, tá?
E eu fiz o meu TCC, tá? Quando eu me formei, tá? Na época que o P10 estava sendo discutido. Então, eu analisei a outorga onerosa do direito de construir com base no que viria a ser o plano diretor, né, de 2014. E, sinceramente, é uma lei bem redigida. Tem problemas? Tem, mas é uma lei inteligente. É uma lei inteligente, tá? É uma lei que, se bem aplicada, tá, ela vai trazer grandes frutos para a cidade. Tá? E mais uma vez, tá? Hoje São Paulo é uma metrópole. Gostou? Não esquece de se inscrever aqui no canal, curte, compartilha, manda para o seu amigo que gosta de construção e lembre-se, só quem conhece, só quem sabe como é feito pode especificar o melhor para a sua obra. Renato Pipek, construindo confiança e estruturando o seu futuro.